você vai estar preparado para o seu evento esportivo? Quanto tempo eu preciso treinar? Quantas vezes por semana? Qual a intensidade? Todas essas são perguntas que elas têm que ser respondidas antes de você começar a sua preparação, para você ter uma previsão se você vai conseguir estar preparado para a sua competição ou não. Muitas vezes esse fator é ignorado e você simplesmente se inscreve e daí depois conta com a sorte ou começa a correr atrás do relógio, fazendo treinos loucos para conseguir chegar no dia da prova bem preparado. Pode funcionar? Sim, pode funcionar. É o melhor caminho? Não. É o mais sustentável? Provavelmente não. Então a ideia desse vídeo é dar alguns cenários gerais, uma recomendação geral, só para você analisar a sua rotina e tentar entender qual que é o tipo de competição que você pode fazer. Lembrando, esse cenário é o cenário do que você estaria fazendo nesse momento ou que você conseguisse estabelecer essa rotina até 2 meses antes da prova. Então considera que, se você não está fazendo o cenário que eu vou falar agora, seria ideal que a partir desse momento você começasse a treinar para conseguir estar dentro desse cenário 2 meses antes da prova. E daí você consegue treinar durante 2 meses, que pode parecer muito, mas é pouco. Você consegue treinar durante 8 semanas com um volume, com uma intensidade que relativamente vai conseguir com que você chegue no dia do seu evento esportivo bem condicionado. Primeiro e o mais importante, transforme a distância da sua competição em tempo. Mesmo que você nunca tenha feito a prova, procure saber qual que é o tempo médio que as pessoas completam aquela prova. Porque se basear pela distância é um dado muito fraco do ponto de vista fisiológico. Todo mundo que pedala, tanto faz de speed ou de mountain bike, você entrar numa trilha, dependendo da trilha, se estiver chovendo ou não, se ela for técnica ou não, temperatura. Para pedalar 40 km, você pode pedalar em 2 horas ou em 3 horas. Só que 2 para 3 horas, o impacto fisiológico é completamente diferente. Da mesma forma que para fazer um pedal de 100 km de speed, você pode demorar 3 horas, 3 horas e meia, 5 horas, 4 horas. Então, é sempre importante transformar a distância da sua prova em tempo. Então, daqui para frente, a gente vai falar em duração da prova. E daí, arranje uma forma de descobrir. Eu quero me inscrever no GP Ravelli, Big Biker, Letap Brasil. Qual que é o tempo médio que as pessoas fazem ou qual que é o tempo médio que a minha categoria faz? E daí começa a treinar a partir de tempo. Isso quer dizer que você nunca pode treinar usando quilômetros? Sim, lógico que você pode usar quilômetros, mas é importante tentar ter noção da quilometragem, que é uma coisa óbvia, você vai ter a quilometragem e basear o esforço fisiológico. Vamos lá. Para competições até 2 horas. Lembrando, esses cenários, você deveria estar dentro desse cenário, pelo menos, dentro desse cenário, 2 meses antes da competição. E daí, durante 2 meses, você consegue fazer ajustes de intensidade ou de volume. Para competições até 2 horas, seria recomendável que você estivesse pedalando de forma consistente, pelo menos 2 vezes por semana. Em cada sessão de treino, você deveria estar pedalando entre 70% e 90% desse volume. Vamos supor que você quer fazer uma competição que vai durar 1h30. Você tem que estar pedalando 2 meses antes, 2 vezes por semana entre 1 hora e 1h20 nos seus 2 dias. Competições até 2 horas, 2 vezes por semana, pelo menos entre 1 hora e 1h30. Segundo cenário, competições até 3 horas e meia ou próximo de 3 horas e meia. Recomendável, pelo menos 3 vezes por semana. Quanto tempo por sessão de treino? Recomendável que pelo menos 2 vezes por semana, que provavelmente é o treino durante a semana, que você pedale, pode ser de 1h30 a 2 horas, durante a semana. No final de semana, você precisa pedalar 3 horas e meia? Não, você pode pedalar 3 horas, 2 horas e 45, 3 horas e 15. Isso não quer dizer que você não possa pedalar 3 horas e meia. Lembra que esse é o cenário para você chegar nesse estágio 2 meses antes.
Estando nesse estágio, você decide durante 2 meses o que você quer fazer. Mas chegando nesse estágio, pedalando 3 vezes por semana, durante a semana, 1h40, 2 horas. Durante o final de semana, 3 horas, 3 horas e 15, 2 horas e 45, competições acima de 4 horas. Seria recomendável que você pedalasse de 3 a 4 vezes por semana. Por quê? Acima de 3 horas e meia de treino ou de competição, você tem um impacto fisiológico no seu organismo. Geralmente a gente tem estoque de energia ou a gente consegue administrar bem a reposição até umas 3 horas e meia. Por isso que geralmente no ciclismo acontece com 90 km, na maratona acontece com 30 km, que eles chamam de um muro. O que é esse muro? Pergunta se os quenianos que fazem a maratona em 2 horas, eles têm muro. Não. Geralmente esse muro acontece algo próximo de 3 horas de atividade física, que é quando você já não tem mais estoque de glicogênio, o seu organismo já está num nível de estresse que é difícil você conseguir absorver de forma eficiente a sua suplementação. Então, se o seu organismo não tiver treinado, próximo de 3 horas, 3 horas e meia, muro, que é aquela famosa marretada na nuca, apaga. Quando você vai fazer uma competição de 4 horas ou mais, é interessante você fracionar o seu treino entre 3 e 4 dias por semana. 4 dias por semana seria um cenário muito bom. Eu preciso pedalar 3 horas e meia, 4 horas todos os dias? Não. 2 vezes por semana você pode pedalar algo próximo de 2 horas. As outras 2 vezes por semana, que são no final de semana provavelmente, seria recomendável que você pedalasse alguma coisa próximo de 3 horas, 3 horas e 15, justamente para chegar nesse ponto onde os seus estoques de energia já acabaram e você precisa contar com essa eficiência do seu organismo de suplementar e conseguir absorver e transformar isso em energia. Então, para as pessoas que querem fazer uma competição acima de 4 horas, 2 vezes por semana, alguma coisa próximo de 2 horas, 2 horas e meia. Durante o final de semana, 2 treinos, 3 horas, 3 horas e 15. Ou você pode fazer um treino de 4 horas no sábado e um treino de 3 horas no domingo. Ou se para sua rotina fazer isso durante a semana, ok, faz durante a semana. Eu acho que esse é o cenário. Eu sei que pode ser um pouco confuso. Para o vídeo, volta, assiste de novo, se concentra naquela informação que está próximo do tempo que é o tempo da sua competição. Todos esses cenários, sem exceção, eles estão considerando que você vai chegar nesse estágio 2 meses antes da competição. Não se programe para ir evoluindo e chegar no dia da competição nesse cenário. Se programe para o seu primeiro objetivo, o seu primeiro simulado, pode ser 2 meses antes da competição, você já está treinando nesse modelo, e daí 2 meses antes você pode fazer um simulado, brincar de fazer um dia com volume e a intensidade parecido com a prova. Se tudo deu certo, você pode sustentar ou fazer os ajustes necessários durante as 8 semanas até o dia da sua prova. É isso aí, espero que tenha dado para entender. Eu sei que ficou um pouco confuso, são muitos números, por isso a ideia de fazer algum sistema, alguma coisa que vocês possam acessar, daí vai ser muito mais simples. Coloca lá o link do seu Garmin, o link do seu Strava, o dia da competição, as informações da competição, e daí você vai receber tudo isso específico para você. Vamos ver se vai funcionar isso um dia. Eu não sou o cara da tecnologia, alguém está fazendo isso. Abraço, tchau, até a próxima.